Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais essa live, então, da UME Alvorada. E hoje é um encerramento de um ciclo de estudos que foi feito pela UME, não é, em conjunto com as casas espíritas, sobre a obra O Líder Espírita. E então hoje nós temos nosso convidado aqui, o Vinícius Lousada, que é responsável pela área de formação de lideranças da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Então a gente vai dialogar, não é? Vai ser uma conversa agradável a respeito do assunto. E os irmãos fiquem à vontade para colocar perguntas ali no chat, não é? Fiquem à vontade para questionar e na medida do possível vai ser respondido, né? A gente tem um tempo aí de 1 hora, tá bom, Vinícius? 1 horinha? Sim, claro. Tá? Para a gente desenvolver essa tarefa. Então eu convido os irmãos neste momento para a gente fazer uma prece, não é? Então, mentalizando Jesus neste momento, o nosso mestre maior, o nosso guia, nosso modelo maior, pedimos, Senhor, vem para junto de nós, porque precisamos do seu amparo, da sua assistência, não só para as tarefas da casa espírita, mas dentro dos nossos lares, como líderes que somos dentro dos nossos lares. Então precisamos do Senhor, do Evangelho, dos seus ensinamentos, Mestre. E agradecemos desde já a oportunidade que temos de dialogar, de conversar sobre o Evangelho e todos os assuntos que estão em torno do Evangelho. Que assim seja. Então, como eu já disse, o nosso irmão Vinícius Lousada, né, que eu passo então a palavra a ele, não é? Eu vou compartilhar aqui na tela, né, umas lâminas. Então vamos lá. Fica à vontade, Vinícius. Obrigado, Sandro. Uma boa noite, meus queridos irmãos da UME Alvorada, os companheiros que estão nos acompanhando nas redes sociais. Nós temos a oportunidade nessa noite de pensarmos juntos sobre o tema da liderança educadora de Allan Kardec. Na nossa divulgação ali nós temos vestígios da liderança educadora. O que nós vamos nos propor, então? É tentar trazer para a nossa reflexão alguns aspectos da liderança de Kardec para que nos inspire e de forma que possamos acordar em nós mesmos o nosso compromisso na tarefa espírita, no espaço que nós estivermos ocupando nessa seara abençoada e nos engrandece a presente reencarnação, possamos nos colocar na condição de líderes servidores, de lideranças que se dedicam à construção de uma cultura em que liderar é servir, trabalhar pelo bem comum, desenvolver ações coletivas, superar o personalismo e trabalhar para a edificação de uma sociedade mais feliz. Talvez vocês ouçam assim bagunça de alguma criança, me perdoem. Nós temos aqui um pequeno e uma maiorzinha, a Valentina e o Estevão, e a gurizada de vez em quando apronta. Agora eu estou trabalhando, meu filho. Eu estou ficando você também. Senta aqui um pouquinho com o pai. Então, meus amigos, vamos começar a pensar sobre o que é liderança. O que será que é liderança? Será que somos todos líderes? Valentina, me traz um copo d'água, por favor. Será que despertamos ao sentido e à importância da expressão liderança em nosso contexto doutrinário? Desculpe. Então vamos começar por aqui. O que será que é liderança? Tchau, filhinho. Liderança. Será que liderança são os cargos? Será que liderança se refere ao tempo de serviço numa instituição?
Será que liderança está relacionado com escolaridade, com alguma coisa exterior, com mediunidade? Vocês vêm ao longo desses meses fazendo esse belíssimo estudo sobre liderança aqui na Uni Alvorada. Naturalmente já sabem a resposta, mas nós podemos aqui retomar a referência maior que nós temos em termos de liderança no nosso contexto doutrinário. Obrigado. E aqui nós temos um recorte de uma película que se refere àquela passagem em que Jesus lava os pés dos discípulos. Temos Jesus diante de Simão Pedro. Certamente a passagem do filme lembra aqui o momento em que Simão ficou desconfortável com a possibilidade do mestre querido lavar-lhe os pés. Mas era necessário, como disse Jesus, para que eles tivessem parte em comum. Para que tu tenhas parte comigo, Pedro. E nessa ocasião do lava-pés, conforme a descrição dos evangelhos, nós encontramos o maior símbolo de liderança que deve nos orientar na nossa atividade espírita cristã em nosso movimento doutrinário. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servidor de todos. Esse é o Espírito. Quem estiver em função de influenciar pessoas, em conduzir grupos, equipes, quem tem uma influência no primeiro momento natural, junto aos trabalhadores de um centro espírita, deve ter sempre em mente que a liderança espírita é servir. É colocar-se como o último de todos. Ou seja, seus interesses pessoais têm um lugar secundário. O egoísmo deverá ser apequenado. E o orgulho dobrado ao ponto de superarmos o atavismo religioso do passado, dos príncipes das igrejas, em que imaginávamos que os outros precisavam nos servir. E vamos nos colocar na condição de servir a nossa comunidade, de olhar para as suas lutas e de nos colocarmos à disposição para apoiá-la ante os desafios do momento presente, que estamos naturalmente inseridos como espíritos imperfeitos que somos, mas os nossos interesses particulares ganham lugar secundário. Daí, afirmarmos que liderar é servir. Portanto, se algum de nós possa apresentar alguma dificuldade com o termo, com a expressão liderança, em nome de uma humildade cristã, pode se despreocupar. Porque a liderança aplicada ao nosso contexto doutrinário se refere a essa condição de quem conduz se dispor a servir. Líder não é quem determina, não é quem manda, não é quem tem determinado cargo necessariamente. É quem, servindo, influencia positivamente uma coletividade. Mas nós vamos nos servir da contribuição do livro O Líder Espírita, escrito pelos nossos confrades Gabriel Salum e Maria Elizabeth Barbieri, nessa publicação da Fergues Editora. E ali, recuperando o conceito do especialista no tema, consultor no mundo organizacional, empresarial, James Hunter, que se inspira para trazer os valores da liderança na liderança de Jesus, como fazem muitos estudiosos, porque não há
Liderança mais plenamente alicerçada em nossa história, apresentada de forma saudável e transformadora, equivalente à de Jesus. Jesus, como já disse alguém, é o maior líder que já existiu. Inspirado na liderança de Jesus, James Hunter traz um conceito que aqui recebe uma contribuição que o modifica ligeiramente, tornando mais adequado à nossa atuação como voluntários em nosso contexto doutrinário. É a competência de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente, visando atingir objetivos comuns, inspirando confiança por meio da força do caráter e do amor. Vamos ver aqui as palavras-chave que esse conceito nos traz. À esquerda no nosso slide. Liderança é competência, é influência e é caráter. É competência porque é uma atitude que pode ser aprendida. E aprendida através do cultivo dos seus princípios. É uma competência atitudinal. Não é só um saber teórico. Não é somente uma posição transitória. É um saber fazer que se estabelece na atitude daquele que lidera. Por isso que liderar é o que nós somos no desempenho do que fazemos. Liderar é o que somos no desempenho do que fazemos. Liderar não é falar sobre o que fizemos ou faremos, ou o que foi feito no passado. Liderar é o que nós somos hoje, no desempenho das tarefas que estamos matriculados na escola do dever. Mas liderar também é influência. Então nós podemos dizer que liderar é inspirar pessoas para que elas coloquem o seu coração, as emoções, a sua mente, seu intelecto, a sua criatividade, a capacidade de inventar, de produzir para o bom, para o justo, para o belo, para o que é bem de todos, para o objetivo comum, na execução de algum serviço. Por isso que liderar é influenciar pessoas, para que elas ajam entusiasticamente visando objetivos comuns. Entusiasmo é com plenitude de sentimento bom, com sentimento conectado com as leis de Deus, porque a expressão entusiasmo, na sua etimologia, quer dizer Deus por dentro. Ter entusiasmo é vibrar consoante o que a lei divina espera de cada um de nós. Essa lei que, segundo o Livro dos Espíritos, na sua questão 621, está inscrita na nossa consciência. Mas liderança é uma competência que pode ser desenvolvida, eu dizia antes, por quem se dispõe a cultivar os seus princípios. Como é que a gente cultiva os princípios? Sendo líder servidor, mas também nós temos, junto do nosso movimento espírita, o programa de formação de lideranças espíritas, que tem sido demandado pelas uniões municipais, pelos conselhos regionais, e que nós colocamos junto ao plano de atividades federativas, através dos multiplicadores do programa, à disposição do nosso movimento. Mas dizíamos nós que liderar é um compromisso que nos leva a não perder de vista o modo com que Jesus lidera e liderava. Aqui vemos uma imagem do mesmo filme, é uma representação, evidentemente. Temos Jesus em meio à multidão naquele momento que antecede a multiplicação dos pães. E na anotação do evangelista Marcos, capítulo 8, versículo 2,
O mestre se refere, olhando aos discípulos: estou compadecido com a turba, quer dizer, com a multidão, porque já permanece comigo há 3 dias e não tem o que comer. Há 3 dias eles o acompanhavam. E o observando como bom líder a cada uma daquelas criaturas, ele identifica a carência material, a fome, a ânsia por cuidado. Então, o líder, embasado na proposta de Jesus, há de ser compassivo, orientado pela compaixão, mobilizando-se pela identificação e satisfação das necessidades legítimas da sua comunidade, para que ele seja uma liderança efetiva, uma liderança que oferte aquilo que é necessário à sua comunidade. O que é um grande choque na nossa condição de espíritos inferiores, no que tange ao personalismo, à vaidade, ao anseio de imposição pessoal, ou simplesmente à falta de visão, de percepção para além de si mesmo, que naturalmente acontece com quem lidera quando ainda não despertou o espírito de liderança, de serviço. Ainda nossos amigos Gabriel Salum, presidente da nossa federação, Maria Elizabeth Barbieri, vice-presidente de unificação, no livro Líder Espírita nos lembram: todo líder é um educador. Por essa razão, a importância das decisões na forma de conduzir sua equipe, administrando conflitos, delegando responsabilidades, favorecendo o desenvolvimento espiritual de seus liderados. Já não é mais tempo de lideranças centralizadoras nem autoritárias. O mundo é um mundo complexo que vive uma crise sanitária, ecológica, moral, política, econômica. Vivemos, como diz o pensador francês Edgar Morin, uma policrise. Esses são os tempos também de transição para um mundo de regeneração. Não se concebe mais lideranças que não saibam trabalhar em equipe, que não enxerguem os valores daqueles que estão consigo ombreando a tarefa, que não se preocupe com a formação de novos líderes, porque, aliás, é um compromisso espiritual assumido por aquele que lidera, quando aceita a responsabilidade de liderar uma comunidade espírita. O espírito de Guilom Ribeiro, no livro Jornada de Amor, vai nos lembrar numa página psicografada pelo médium Júlio César Grande Ribeiro, intitulada a página E Depois, o quanto é importante, como tarefa espiritual, estar atento à formação de novas lideranças. Pois que responderemos pela sustentabilidade das obras, as mais variadas do ponto de vista moral, material, que estão sob a nossa responsabilidade. Partiremos para a vida espiritual e colheremos, inclusive, parte dos frutos daquilo que fica na alma dos membros da nossa equipe sob a nossa influência. Quem tiver dúvida disso, pode dar uma olhada na obra Voltei, de irmão Jacob, onde nós vamos ver Fred Figner, ou Frederico Figner, ex-dirigente da Federação Espírita Brasileira, usando o pseudônimo de irmão Jacob,
Falando da sua experiência, ele que for uma liderança espírita no mais além, e se preparando na vida espiritual para assumir novamente encargo de lideranças de equipe, com limites de construção íntima que lhe obstaculizam, em alguma medida, uma maior destreza ante as novas responsabilidades, que são uma reedição das responsabilidades espirituais de ontem, vividas na carne. Quando nós vamos olhar a obra do nosso irmão Manuel Filomeno de Miranda, psicografada por Divaldo Franco, esse último lançamento no Mundo de Regeneração, nós vamos encontrar, entre vários temas, a liderança espiritual de Francisco Spinelli, ex-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, atuando na liderança de equipes socorristas nesse momento da pandemia. A liderança não é uma invenção do mundo corporativo, está na lei divina. Pois que a lei de sociedade revela essa influência que temos uns pelos outros, cabendo a alguns servir mais, para liderar mais, colaborando com a coletividade no rumo do progresso espiritual. Então, quem lidera deve educar, administra conflitos, pacifica, desenvolve pessoas que são espíritos imortais, ajuda os companheiros a avançar e, quem sabe, se Deus permitir, a bênção de que aqueles que passemos a liderar um dia nos superem. É uma bênção ser superado. Porque tudo que fazemos não é para nós, é para o Senhor da vinha. E se fizermos o nosso melhor, que bom que alguém nos supere e dê melhor do que nós mesmos demos. A grande causa de regeneração no nosso planeta. Seguimos em nossa reflexão e vamos falar aqui, antes de abrir para o nosso diálogo, de algum aspecto que nós podemos registrar da liderança de Kardec. É claro que nós poderíamos trazer outros aspectos, descrição de Gabriel Delane, aspectos dele como um autor que escreve em a Revista Espírita, além das obras da codificação. Nós vamos trazer um elemento mais subjetivo, que tocam o nosso coração. Há uma prece de Allan Kardec em Obras Póstumas. Lembrando que Obras Póstumas é um conjunto de textos encontrados no escritório do mestre Allan Kardec e que Lemarie e a sociedade, para a continuidade das obras de Allan Kardec, compreendeu que deveria publicar. E ali há o registro de uma prece. Hoje, na pesquisa histórica, inclusive disponível no site da Universidade Federal de Juiz de Fora, os companheiros vão achar outros manuscritos de Allan Kardec, digitalizados, disponíveis gratuitamente a qualquer pessoa. Mas essa prece nos fala da liderança. Diz assim: Espírito Verdade, se dirigindo ao seu guia, né? E ao guia de todos nós, como um dia se referiu Erasto a respeito do Espírito da Verdade. Agradeço os teus sábios conselhos. Ele já começa com a gratidão. Aceito tudo, sem restrição e sem ideia pré-concebida. A resignação e a coragem. Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim para o cumprimento dos teus desígnios. Olha o espírito de serviço aqui. Faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida, a entrega pelo ideal. Dispõe do teu servo, que é a condição de todos nós. Kardec tinha clareza de que, como missionário da terceira revelação, ele era um servo de Cristo na Terra. Para que a humanidade, com o contributo da filosofia espírita, despertasse a novos passos no caminho da evolução. Não trazia méritos para si. Compreendia que ele era um dos elos
dessa grande coletividade do Consolador, de espíritos do Consolador, que têm e tinham por missão fazer a humanidade assoberbada pelo fanatismo religioso e pelo niilismo materialista, despertar à religião do espírito em verdade ou a uma espiritualidade profunda. Diz ele ainda: reconheço a minha fraqueza, a humildade, um dos princípios do coração do líder. Diante de tão grande tarefa, admitir-se líder é sair da armadura, como fala a pesquisadora Brené Brown, reconhecer nossas fragilidades, admiti-las, ao ponto de aprendermos a lidar com as críticas. A minha boa vontade não desfalecerá. Olha a promessa, o compromisso. As forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência. Dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e com teu auxílio e dos celestes mensageiros. Tudo envidarei, ou seja, tudo farei, para corresponder aos teus desígnios. É a oração do servidor consciente. É a oração daquele que compreende com justiça a sua tarefa. Está olhando para o futuro da humanidade, sem perder de vista a liderança efetiva que ele deve se tornar ante as grandes dores e necessidades humanas. O líder espírita. O líder espírita deverá orientar-se também nessa perspectiva apontada por Allan Kardec, que guiava a sua vida, e que nós encontramos em O Livro dos Médiuns, quando o mestre Lyonês vai dizer assim: um verdadeiro espírita jamais, vejamos, irmãos, jamais deixará de fazer o bem, lenir corações aflitos. Depois, quem quiser pode colocar para nós o significado de lenir no chat. Lenir corações aflitos. Consolar, acalmar desesperos. Operar reformas morais. Essa é a sua missão. É nisso que encontrará satisfação real. Que beleza! Que beleza! O líder espírita, então, como todo adepto, inclusive em pandemia, em férias, no momento de alegria, no momento de tristeza, jamais deixará de fazer o bem. Jamais. Acalmará os que estão desesperados. Apoiará os que sofrem. Sai da concha do eu e se coloca à disposição dos seus irmãos. Allan Kardec, só pela sua vida, pela sua história, trajetória, pela visão de mundo que os seus textos revelam, como nessa prece em que vemos um líder grato a Deus, consciente da sua responsabilidade, voltado para servir e desinteressado das paixões inferiores, dos gozos materiais, dos repousos intermináveis, das distrações fúteis, dos aplausos mentirosos do mundo, só por isso, que é bastante. Precisa ser observado na concha
na acústica do nosso coração. Precisa ser acolhido como referência ante as nossas lutas no campo de fazer o espiritismo, combater o materialismo e despertar as consciências à sua natureza espiritual. Aí, compartilhamos com Bezerra de Menezes dessa perspectiva. Seja Allan Kardec não apenas crido ou sentido, apregoado ou manifestado a nossa bandeira, mas suficientemente vivido, sofrido, chorado e realizado em nossas próprias vidas. Sem essa base líder espírita, sem essa base é difícil forjar o caráter espírita cristão que o mundo conturbado de hoje espera de nós pelo trabalho de união, de unificação. O Mário nos lembra que lenir quer dizer tornar mais fácil de suportar. Lenir corações aflitos, então, é suavizar as aflições dos corações. Obrigado, meu irmão. Seja Allan Kardec, meus irmãos. Veja Jesus, o nosso mestre, as nossas duas grandes referências. E não nos percamos nas glórias que vêm dos homens. Não nos iludemos com os cânticos de sereia, em que outrora nos enleávamos por conta da inobservância do Evangelho, como revelação da lei divina, a chamar-nos a uma jornada de ascensão espiritual. Há tanta dor na terra. Há tanta ovelha sem pastor. Há tanto irmão esperando um bom samaritano. Há tanta gente aguardando a mão amiga do companheiro que lidera servindo e que ao servir verdadeiramente lidera, erguendo moralmente a coletividade a partir da própria autoeducação, da educação do seu sentimento, de um equilíbrio emocional calcado em uma natureza moral de quem se compromete em ser hoje melhor que ontem e amanhã muito melhor do que hoje. É verdade que os desafios são múltiplos, mas como ensina Paulo, vós tendes salmo, vós tendes doutrina, faça-se tudo para edificação. Chamo então o nosso amigo Sandro e vamos para o nosso diálogo. Muito obrigado por essas considerações, Vinícius. E a gente abre então para o pessoal fazer perguntas aí pelo chat, não é? Enquanto o pessoal vai pensando ali, eu vou abrir algumas questões que o pessoal já havia me passado aqui, não é? O pessoal das áreas, né? A Elaine, ela pergunta o seguinte: mesmo sendo dentro do contexto do trabalho voluntário, como falar com um líder espírita sobre a centralização das informações? Essa é a pergunta aí da Elaine, né? Que ótima pergunta. Que ótima pergunta. Como nos recomenda o Evangelho com o coração? O que diz o Evangelho? Quando alguém está em erro, a gente chama em particular e aponta fraternalmente ao companheiro o equívoco. Nos colocamos à disposição.
Caso ele não nos escute e enverede por um gosto pelo centralismo e até uma certa adesão ao que chamaríamos de autoritarismo, a gente chama a equipe junto. O conselho, como diz o Evangelho. E se ele continuasse sem ouvir, a gente entrega ao juiz. Entrega a Deus. Muda o dirigente nos métodos legais e fraternais. Quando o companheiro possa estar enveredando por caminhos que levem a tornar prejudicial o trabalho da instituição, prejudicar o trabalho da instituição. Nós estamos falando com isso que alguém deva ir para o paredão, porque centro espírita não é Big Brother. Às vezes, levar à Assembleia Geral a recondução dos processos da casa pode ser uma forma de caridade. Pode libertar alguém de cair mais, mas isso tem que ser feito com muita fraternidade, com muito respeito, sem fofoca, sem uma atmosfera espiritual de litígio. Mas trabalhemos para não chegar tanto, trabalhemos para, no diálogo fraterno, corrigir os rumos, colocando-nos à disposição para auxiliar. Sempre com o coração. Às vezes é preciso esperar terminar um mandato e preparar outros companheiros nessa espera para que conduzamos a nossa casa de forma mais coerente com o Evangelho. Quem sabe mais, deve mais. A quem muito é dado, mais é cobrado. Não estamos propondo aqui, sob hipótese alguma, que nos aproximemos à lógica das instituições do mundo com disputas eleitorais acirradas. O Espiritismo não merece isso. Uma doutrina que nos salva a vida pelo sentido que ela nos dá, não merece que a coloquemos num patamar tão baixo. Sigamos os trâmites jurídicos adequados nas nossas instituições, mas não copiemos as disputas eleitoreiras do mundo. Vamos lembrar, Sandro, algo que Allan Kardec nos diz, e é claro que eu estou desdobrando uma questão da pergunta da nossa irmã, ela não perguntou exatamente isso, mas estou aproveitando o ensejo. Allan Kardec, na Viagem Espírita, em 1862, diz aos companheiros assim: se alguém, mais ou menos assim, se alguém demonstrar que há um grupo em discussão com outro grupo, se há disputas entre vós, eu me colocarei sem pestanejar ao lado daquele que tiver mais caridade. Aí Kardec coloca uma pedra de cal, uma pá de cal, no assunto das querelas, das disputas, dos duelos. Por quê? Porque o verdadeiro espírita, ele é caridoso. Sem caridade, não há espírita nem espiritismo. Portanto, disputas e competições, sendo expressões que são antítese da caridade, não combinam com a nossa seara. Portanto, exercitar com a linguagem do coração, com a caridade na boca, no cérebro, no coração, exercitar o diálogo, a conversa difícil, a franqueza fraterna, a coragem moral que nos pede coerência para poder sentar com alguém com maturidade, apontar equívocos e apresentar soluções, nos comprometendo com essas soluções. Entendemos que seja assim. Ótimo, muito obrigado. Olha só, nós temos aqui da Valéria, não é, que trabalha junto à evangelização, né? Como incentivar o jovem na casa espírita e no movimento, né? Aqui, creio que ela quer falar no sentido da liderança juvenil, né? Olha, disse Jesus, a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Pediu ao Senhor Davi que envie mais ceifeiros. E ele tem enviado.
A liderança espírita tem que funcionar muito próximo de um olheiro de time de futebol. Precisa enxergar os talentos à sua volta. Nós já temos entre nós companheiros de outros momentos da doutrina espírita reencarnados. E nós temos uma multidão de almas comprometidas com esse ideal, esperando oportunidade. Vamos dar as oportunidades apropriadas às condições, faixa etária, ou condições, quando a gente fala, é para além de faixa etária, porque o espírito é imortal, mas condições de dedicação, tempo, né, conciliação entre estudos e trabalho para todos que chegam. O líder vai conduzindo, vai pastoreando, vai inserindo nessa ou naquela tarefa, e logo mais, nós vamos colher os frutos que são de Deus. Aliás, o nosso encontro estadual de lideranças, que logo vocês vão receber as divulgações, ele tem esse tema. Liderança espírita, semeadura de todos e frutos de Deus. Porque os frutos não são nossos, mas vamos alegrar a vida, porque veremos a nossa seara, o nosso núcleo, os nossos órgãos de unificação, com abertura ao protagonismo juvenil, tendo continuidade nas suas nobres realizações. Porque daqui a pouco, Sandro, graças a Deus, a gente desencarna, amigo. Né? Desencarna. Tem uma hora que nem o corpinho aguenta mais a gente. E nós não precisamos esperar para estar pré-desencarnados para pensarmos em sucessão em nossas tarefas. É um dever espiritual do qual nós prestaremos conta. Eu comecei a trabalhar no movimento espírita, na casa espírita, bem jovenzinho. Eu colaborava na evangelização, me chamaram, eu aceitei. Me deram a oportunidade abençoada de trabalhar no posto de livros da casa, o que me reforçou o gosto pela leitura dos textos doutrinários. Um dia alguém nos permitiu fazer um curso de expositor espírita, à época, faz tempo, eu nem tinha cabelo branco. Fizemos, nos deram a oportunidade de falar do Evangelho de Jesus. Protagonizamos o movimento de evangelização algumas décadas atrás. Alguém foi nos dando oportunidade depois, quando viemos a Porto Alegre, o nosso irmão Nilton Andrade, por exemplo, para que ombreássemos o trabalho na seara de unificação no movimento, há 20 anos atrás. Há quase 20 anos. Então a gente começa a se dar conta que não tem uma fórmula senão oportunizar, acompanhar, somar esforços. E fazemos o mesmo na nossa área de formação de lideranças, por exemplo. Nós temos conosco o Yuri, temos conosco o Andro, a gente vai trazendo os companheiros e eles vão respondendo a tarefa e vão abraçando conosco. Nós não vemos os jovens como quem vem no futuro. Nós não vemos os jovens como quem está despreparado. Nós vemos o jovem como trabalhador espírita, que todo trabalhador precisa ser treinado, acompanhado, orientado, e precisa ter da liderança o exemplo. Perfeito. O caminho nos parece esse. Integrar paulatinamente, desde a evangelização, dos grupos de estudo, das atividades da casa espírita, as demais possibilidades, sempre acompanhando. E me permite dizer uma coisinha, Sandra. Com muito cuidado para nós não entrarmos em endeusamento de alguém, de imaginarmos, são os extremos que me preocupam e eu queria compartilhar aqui. Nem colocar alguém no rol de missionário, porque começa o trabalho jovem, e nós temos muitos jovens no movimento espírita, graças a Deus, nem tampouco colocar na geladeira para esperar amadurecer, porque daqui a pouco a fruta estraga. Daqui a pouco a pessoa vai tendo espaço em outras searas e a gente perdeu a oportunidade de rematricular um servidor de ontem. E não raro, nós até temos débito com ele, porque ele já transitou nessa seara antes de nós. Nós somos reencarnacionistas. Ou a gente acha que a moçada está aí, brotou hoje, nesse processo todo de trabalho na seara, espiritualidade, programas, coisas. Então, integrar o jovem. Nós temos visto isso no nosso movimento espírita, na Congergues, na atuação do AIGE Férgues e de todos os órgãos de unificação,
E temos visto isso em nossas casas doutrinárias. Houve uma época que resistíamos à inserção do jovem. E essa época já passou. Graças a Deus. Perfeito. Nós temos uma outra questão aqui, né? Olha só, aqueles que não têm uma função na casa espírita como voluntário ou como coordenador, são líderes também? Claro. Quem influencia pessoas em qualquer lugar onde esteja, positivamente, para que elas realizem algo pelo bem comum com entusiasmo, por meio da força do amor e caráter, é líder. O pai responsável é líder. A mãe responsável é líder. O professor é líder. O companheiro que conduz a limpeza da nossa rua, nos lembrando nessa circunstância que a gente não tem que jogar lixo na rua, é também um líder. Então nós somos líder toda vez que influenciamos alguém. Não, a liderança não está atrelada ao cargo. Mas o que acontece, Sandro? Naturalmente, a pessoa que vai influenciando, quando vem a necessidade que se assuma ante a coletividade essa ou aquela função de gestão, como algo natural, pelo que vem se dedicando, se preparando, acaba assumindo. Porque quem lidera não se omite e aceita as atribuições como responsabilidade ou credenciais para melhor servir. Mas não é indispensável para liderar, ter uma função específica na direção da casa, por exemplo. Porque senão seria muito fácil também, né? Então eu deixo pro outro e eu não tenho responsabilidade nenhuma, não é? Exatamente. Você como... que é líder, eu fico só olhando, né? Não. Responsabilidade é compartilhada. O pessoal está meio tímido aqui no chat, não é? Não está participando muito, não é? Podem colocar suas questões aqui. Podem colocar umas perguntas bem difíceis que eu passo para o Sandro, não tem problema. Tá certo. Olha só, vamos ver uma outra questão aqui. Qual o papel dos grupos de estudo na casa espírita para a liderança de cada um de nós? Falando aqui do estudo, do ESD, do CIED, né, de qualquer estudo na casa espírita. Perfeito. Os grupos de estudo são o celeiro de formação de trabalhadores espíritas, porque eles formam ou preparam os adeptos no esclarecimento da doutrina, na compreensão da função social e espiritual do centro espírita e nas tarefas que o centro desenvolve a partir das suas áreas doutrinárias. Dessa forma, o lugar de preparar novas lideranças espíritas, na sua gênese, vamos dizer assim, são os grupos de estudo da doutrina. Os facilitadores são grandes colaboradores para as gestões das casas espíritas no que diz respeito à captação de voluntariado. É lá que eu tenho que compartilhar as informações da casa, falar das ações que são realizadas, abrir espaço para inserção paulatina das pessoas nessa ou naquela tarefa. E ali que eu convivo mais, facilitando o estudo, acompanhamos a pessoa nas tarefas, nós vamos identificando o potencial de liderança, desenvolvendo-as como trabalhadores e, na medida que trabalham, tem o suporte moral e de entendimento da tarefa que lhes permite liderar. Sandro, tem uma pergunta da minha irmã lá de Rio Grande sobre liderança e gratidão. E gratidão. É a Keila. Isso. Vamos ver aqui. Isso. Keila Lousada. Vamos ver aqui. Acho que está ali para cima. Ela está perguntando da conexão, não é? Da liderança e a gratidão. Isso. E eu acho muito interessante, eu não combinei com ela, viu, pessoal? É minha irmã, mas nós não combinamos. Gratidão é uma palavra fundamental. Nós temos duas obras que subsidiam esse tema no nosso meio doutrinário, que eu gostaria de sugerir a qualquer companheiro que conduza equipes.
Uma é gratidão, emoção preventiva gratidão, do nosso irmão Leonardo Machado, publicado pela Félix. A outra é a Psicologia da Gratidão, da benfeitora Joana de Ângeles. A gratidão é a manifestação concreta do amor. Quem é grato sabe o seu lugar na cadeia ou na rede de trabalhadores da vinha do Senhor. E ao desenvolver suas tarefas, olha para os que o antecederam. E sabe que aquelas pessoas ontem simples, mas engrandecidas pelo labor que se dedicaram com renúncia e amor, merecem de nós outros essa vibração amorosa da nossa gratidão, que não se dá somente nas palavras, na prece, nas menções honrosas, mas, sobretudo, no modo com que nos dedicamos de corpo e alma a esse labor dignificante que é ser voluntário espírita onde estiver. Então, a gratidão é um substrato moral que nos dá condições de demonstrar o amor àqueles que estão conosco e nos antecederam também. Mas também gratidão pela equipe. Porque nós temos uma cultura materialista que a gente aprendeu a elogiar para manipular pessoas. E as religiões fizeram isso muito bem também. E a gente pode falar porque nós somos reencarnacionistas e estivemos lá. Mas elogiar não é encorajar. Elogiar, dependendo da intenção, pode ser manipular uma conduta. Nós precisamos encorajar e agradecer. Obrigado, meu irmão, pelo que tu fizeste junto à nossa equipe. Foi muito importante o que fizeste junto dos outros. Agradecer de público em particular. E encorajar, prossiga. Prossiga, olhando nos olhos. Porque tem valor o seu trabalho, ainda que você imagine que seja uma tarefa pequena. Rasgar elogios tem um valor tão fugidio. A gente lembra da passagem de Jesus no Domingo de Ramos. O povo festeja as glórias do Mestre Divino. E é o mesmo povo que depois o apedreja. É o mesmo povo que quer crucificá-lo. É o mesmo povo que o condena e escolhe Barrabás. Então, liderança espírita, diga palavras boas que encorajam, mas não manipule pela palavra. Porque a vítima é quem manipula. Logo mais estamos enleados nas más influências espirituais que declaram a conexão com os pensamentos de quem, dizendo querer servir, está querendo ser servido. Muito bem, temos 3 perguntas aqui, ó, o pessoal se encorajou. Temos a Rosângela Melo, a Elizabeth Fontoura e o Pedro Ivo. Rosângela Melo, como é um espírita de verdade, não é? Muito bom, bem lembrado, Rosângela. O que é ser um espírita de verdade? Allan Kardec classificou os espíritas em alguns níveis. E ele dizia hoje, curiosamente, até fiz uma postagem sobre esse assunto. Ele dizia que era esperar muito da natureza humana e imaginar que alguém se transforme pelo simples contato com a doutrina espírita. Ninguém vira anjo porque é espírita. Mas é claro que recebe uma carta convocatória para ser melhor, desde o contato com a doutrina. Allan Kardec vai nos falar, por exemplo, dos espíritas que ele considera experimentadores. São os que se voltam à doutrina espírita somente na perspectiva experimental científica, que não vem no espiritismo mais do que uma ciência. E, portanto, a sua moral, para eles, a moral espírita tem um caráter secundário. O espiritismo seria equivalente a uma parapsicologia ou uma ciência qualquer em que alguém não se preocupasse com as suas implicações éticas. Mas aos espíritas imperfeitos, em que nós todos nos enquadramos, são os que admiram a moral espírita, que reconhecem a superioridade da ética evangélica, da ética proposta por Jesus,
Mas temos uma profunda dificuldade que nós estamos lidando todos os dias no processo de autoliderança, autoeducação, de trazer para dentro de si próprio o código de conduta moral do Evangelho, para ser uma criatura melhor, educando os próprios sentimentos. São os espíritas imperfeitos os que admiram a moral e não aplicam a si próprios. Nós lutamos, mas quando não aplicamos a nós próprios, nós estamos na condição de espíritas imperfeitos. Mas se, por outro lado, lutamos, estamos na condição dos espíritas cristãos, o verdadeiro espírita que Allan Kardec definiu. O verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega em domar suas más tendências. Ou seja, é aquele que, reconhecendo os limites espirituais que é portador, suas deficiências, a presença das paixões inferiores na sua intimidade, na natureza moral, trabalha todos os dias para verdadeiramente ser uma criatura melhor. A sua escolha é se educar à luz do Evangelho, à luz do Espiritismo. Mas há os espíritas exaltados, que são aqueles fanáticos que aceitam tudo que os espíritos dizem, que saem a publicar mensagens não analisadas, que o espírito disse e vira verdade, e que abrem mão de raciocinar, fazem mais mal ao espiritismo do que ajuda. Então, o verdadeiro espírita, minha irmã Rosângela, é essa criatura imperfeita que, consciente da sua imperfeição, trabalha para conformar sua conduta ao exemplo do nosso guia e modelo, que é Jesus. Ótimo. E tem a pergunta da Elizabeth Fontoura, que eu vou emendar com a da Irenilce Antunes, porque eu vejo que elas estão conectadas. Então a Elizabeth pergunta o seguinte: quando se torna líder dentro do centro espírita, é um compromisso já programado na espiritualidade? Aqui não tem ponto de interrogação, né? Mas lá embaixo, a Irenilce, se for convidado a liderar e não aceitar? Boa pergunta. Não há improvisos na dinâmica da reencarnação. Embora sejamos dotados de livre-arbítrio, vamos aprender em O Livro dos Espíritos que, antes de reencarnar, Sandro, nós escolhemos o gênero de nossas provas, quer dizer, os aspectos gerais das nossas provas encarnatórias, os aspectos gerais daquilo que nós precisaremos atender para progredir de maneira a avançar mesmo, servindo e trabalhando no campo do bem. E sabemos das expiações que enfrentaremos relacionadas ali com o nosso passado espiritual. Qual o significado do trabalho espírita para cada um de nós? Se não oportunidade regeneradora. E uma oportunidade dessas está indicada no nosso programa reencarnatório. Não com os detalhes absolutos definidos, mas com as suas possibilidades. Como é que a gente sabe disso? Eu vou usar uma expressão que é muito minha. O coração da gente canta. Quando a gente é convidado para uma tarefa e o coração canta. Uma felicidade que a gente não sabe de onde nos envolve. Quando a gente realiza algo que ninguém vê, que é nobre, na casa espírita, no movimento, talvez ninguém saiba que foi a gente que prodigalizou aquele benefício, mas o coração da gente canta de alegria. É porque a gente tem compromisso. Não sem dificuldades, não sem luta. Porque somos espíritos vivendo também o resultado de más escolhas do ontem. E que não são um castigo, mas um reajuste da consciência com a lei divina. Mas devemos progredir servindo. Servindo e passando adiante. Apoiando e construindo o reino de Deus na terra. Então, meus amigos, minhas amigas que me ouvem,
quando o convite para servir, liderando, lhes bater a porta do coração, avalie com bom senso, utilize-se do raciocínio, peça o amparo da espiritualidade amiga, humilde-se diante do convite, mas não percamos a oportunidade de nos tornarmos melhores nessa oficina educativa que é o Centro Espírita, que é o Movimento Espírita. Gostaria de sugerir a leitura da obra Os Mensageiros, de André Luiz, que nos fala dessas programações no além-túmulo, antes do renascimento, junto às diversas tarefas que a série espírita pode nos dar ensejo de realizar. Muito bem. Nós temos uma última pergunta do Pedro Iva, não sei se dá tempo, já são 21 horas e 3 minutos. Vamos lá. Né? Vamos lá, então. Então, ele deu boa noite aqui, né? E ele pergunta o seguinte, só um pouquinho... Minha visão tá... Meu óculos está pedindo já uma mas troca, eu estou né? enxergando. Se tu quiser, eu posso ler aqui. Pode ser, pode ler para nós, Eu Vinícius. estou pertinho. Boa noite, Vinícius. Qual dica você pode passar para os dirigentes das casas espíritas visualizarem novos líderes? Essa dica, ela vai sintetizada numa palavra: generosidade. Ou como recomenda o Espírito Emmanuel lá no livro Viajor, lembrar-nos que Jesus não se detinha no aspecto sombrio de ninguém. Busquemos o olhar de Jesus sobre os nossos companheiros, olhando-os como o Mestre os vê, o mais próximo possível, evidentemente, e nós enxergaremos as lideranças disponíveis na seara a serem desenvolvidas e apoiadas por nós mesmos. Perfeito. E se me permite um comentário, Vinícius, Claro, amigo. Eu tomo um tapa de luva quando eu lembro que o Cristo não expulsou Judas da equipe. Né? Então verdade. Isso nos ajuda muito, não é? E aí analisar qual a postura do Cristo diante, que é o nosso modelo, não é? Diante da própria equipe, não é? E tentou despertar Judas do equívoco quando disse: aqui vens, amigo. Exatamente. Ele sabia que ele vinha, mas ele ainda dá uma oportunidade para que ele acorde do trânsito de loucura que o envolveu. Exatamente. Muito obrigado, Vinícius. A gente já está estourando o tempo. E eu só tenho gratidão, então, pela tua presença, por esse aprendizado, por essa troca de ideias que nós fizemos aqui. E haverá outros encontros ainda, não é? Com o irmão. Eu agradeço a participação. Profundamente, viu, Sandra? E queria parabenizar a União Municipal Espírita de Alvorada por esses estudos sobre liderança espírita. Liderança espírita é uma temática que é um tesouro do movimento espírita do Rio Grande do Sul e do mundo já. Nós já temos iniciativas aí fora do nosso país e a temática da formação de trabalhadores espíritas e lideranças está acontecendo junto ao nosso movimento espírita brasileiro em várias federativas estaduais. Tu vês que tem aqui uma mensagem de Gabriela Fabiana Barali. Graças a la charla, senti muito cálido. Sou Gabi de Córdoba, Argentina, grupo de estudo Camilo Nicolás Flamarion. Deus nos abençoe. Muito obrigado, meu amigo, por essa oportunidade. Muito obrigado a UME Alvorada por esse trabalho que realmente nos aquece o coração. A gente agradece a participação do público, né, dos estudantes, dos simpatizantes da doutrina espírita, e se não fosse eles, esse trabalho também não poderia se realizar. Não é? Então vamos convidar os irmãos nesse momento, né, a fazer uma prece em direção ao Cristo, quem sabe imaginando o Cristo à nossa frente. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade e sabemos das nossas limitações, Senhor, mas pedimos ao Senhor, à equipe espiritual, aos nossos amigos mentores, a Deus nosso Pai, muita força para não cairmos nas armadilhas do orgulho, da vaidade,
da ambição, Senhor. Mas toda vez que trabalharmos na doutrina espírita, que seja para o bem de todos, para servir ao Senhor e um dia depositarmos aos seus pés, Senhor, os frutos desse trabalho aqui no planeta Terra. E aproveitamos também para pedir que Deus ilumine a todos aqueles irmãos nossos que estão passando pela dificuldade da enfermidade nos hospitais, as suas famílias, os médicos, enfermeiros. Pedimos a Deus, a Jesus, o amparo e assistência para todos, que todos tenham muita saúde, mas se a enfermidade nos visitar, que a gente tenha forças e fé para confiar nos desígnios superiores, porque sabemos que estamos aqui de passagem. Obrigado, Senhor, que assim seja. Muito obrigado, fiquem em paz, muita saúde para suas famílias, para a família do Vinícius também, para ele, muita saúde, muita força nesses momentos que a gente passa, que são momentos de desafios evolutivos, né? Como diz um irmão nosso. Obrigado, Vinícius. Obrigado, amigo. Muito obrigado. Tchau, tchau e até mais.